Prepare-se aí para a turbulência. Olha, o Lula está sendo avisado aí de tentativas de golpes do bolsonarismo. Eles estão se articulando aí depois da posse do Trump para tentar pegar aí o governo Lula por todos os lados. Inclusive o novo presidente da Câmara deu algumas declarações aí que fortaleceram os bolsonaristas e os bolsonaristas passaram a se articular. E eu vou falar, muitos aí praticamente à luz do dia. Alguns bolsonaristas se encontraram, acharam de bom tom, se encontrar com o Procurador-Geral da República essa semana. Ele foi chamado para um almoço em homenagem a um amigo dele que mora em Portugal e que estava em Brasília. Ele foi a esse almoço, chegou lá e tinham 3 bolsonaristas raiz, aqueles bem bolsominions. O fato de que desses 3 bolsonaristas, 2 nessa semana na semana passada, estavam brigando aí com o Carlos Eduardo Bolsonaro não muda nada. É o Procurador-Geral da República se encontrando aí com gente que tentou dar golpe de Estado. Alguns tentaram de fato, como o Ricardo Salles, que estava lá, e outros, como o Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do STF, primo do Collor, e outros convidados que estavam lá, não tentaram, mas estavam apoiando. E quem organizou o almoço foi o ex-senador Demóstenes Torres, que foi cassado por corrupção e depois foi absolvido do esquema de corrupção pelo qual ele foi cassado. O Demóstenes é advogado de ninguém mais, ninguém menos que o almirante Garnier. O almirante que quis dar golpe de Estado com o Bolsonaro. E aí o advogado desse almirante organiza um almoço para um amigo do Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da República vai. É óbvio que ia ter um monte de bolsominion. O cara é advogado de um golpista, de um almirante que não tá preso, ninguém sabe por quê. Ou agora sabemos, né? O procurador tem encontro com o seu advogado. Aí você fica naquela, pô, Gonê, que coisa, hein? O Gonê aí, segundo fontes da imprensa, está por aqui com o bolsonarismo. Ele considera que isso foi uma armadilha e isso aí vai acelerar algumas denúncias que ele tende a fazer aí em fevereiro. Inclusive, ele está bem incomodado. Alguns dizem que se foi uma tentativa do Bolsonaro de animar a sua base, dizer, olha, o procurador agora está com a gente, foi um mega de um tiro no pé. Porque agora o Gonê virá com sangue nos olhos para provar para todo mundo o seguinte, ó, não tô com esse pessoal, hein, não tô. Caiu na armadilha porque quis, né? Caiu porque quis. Você foi no... Ah, mas era em homenagem a um amigo meu. Organizado por quem? Não vá. Foi. Pois bem, isso animou alguns bolsonaristas que passaram aí a tramar golpe, ó, à luz do dia. Aí o Lula também foi avisado de um encontro, no mínimo estranho, que eu vou te mostrar aqui, notícia que saiu na imprensa, tratando com a maior normalidade. Comandante do Exército visita Braga Neto em sua cela no Rio. Qual comandante do Exército, Thiago? É aquele, o do governo Lula. O general aí legalista, tal, super democrata, Tomás Paiva. O que o comandante do Exército do Lula tá fazendo com o Braga Neto? O que esse cara tem que se encontrar a sós com um golpista que foi candidato a vice do Bolsonaro e depois de perder a eleição tentou dar golpe de Estado? E chegou a convencer o almirante da Marinha. E que estava aí disseminando fake news e mensagens xingando e estava disseminando mensagens ali que incentivavam as tropas, que é quem está na hierarquia mais baixa, a cometer insubordinação contra seus superiores, dizendo, ó, tem que se insubordinar contra esses generais aí, ó, esses generais são melancia, isso e aquilo. Aí você vê, peraí, o que o atual chefe do exército faz aí? Aí você vê, pô, Thiago, estamos em um momento delicado. Ao mesmo tempo, o Trump está ignorando o bolsonarismo completamente. Só que só o fato do Trump ser presidente, eles já entendem o seguinte, a gente pode fazer o que quiser que não vai ter uma intervenção dos Estados Unidos para tentar impedir. Vamos lembrar que em 2022 aconteceram 2 coisas. A primeira, um dos diretores da CIA se encontrou com o Bolsonaro e com a cúpula do governo Bolsonaro e falou, olha, não tentem dar um golpe de Estado. Não vai funcionar. Mesmo assim, eles tentaram. E a segunda é que o chefe do exército dos Estados Unidos foi ao Brasil e conversou com vários generais de alta patente do Brasil. E você não tenha dúvidas, o que ele falou lá em 2022, isso foi amplamente noticiado na época, foi, não tentem dar golpe, vocês não vão ter o nosso apoio. Sem o nosso apoio, vocês vão se ferrar nisso aí. Não tentaram dar golpe. Só que hoje, se o chefe do exército do Trump fosse ao Brasil, ele não vai. Mas se ele fosse ao Brasil conversar com generais de alta patente, o que ele diria caso alguns desses generais conversassem sobre, olha, e se a gente fizesse uma intervenção aí? O que ele diria? Ele diria, faça o que você quiser, tô nem aí, não é problema meu.
Talvez até diria, ó, que bom, hein? Ô, toma aí uma atitude, hein? Talvez, quem sabe? Pois bem, então a coisa muda, a coisa está mudando aí, por isso os golpistas aí bolsonaristas estão indo cada vez mais para o lado do golpe. O Nicolas Ferreira e a Carla Zambelli, que já traíram o Bolsonaro, não, hoje não dá nem, a gente ainda chama e tal, mas nem dá para chamar direito o Nicolas Ferreira de bolsonarista, porque ele traiu o Bolsonaro aí. Ele, inclusive, aí, numa das semanas em que o Instagram dele tá. Hoje é a segunda semana aí em que o Instagram está manipulando o algoritmo pro Nicolas. A última vez foi quando ele fez um vídeo que deu mais de 300 milhões de visualizações. Ali eles perceberam que descalibraram, né? Pegou mal. Então aí voltou ao normal o algoritmo dele. Os vídeos dele tinham lá, ele tem 15, 16 milhões de seguidores, os vídeos dele estavam com 12, 13 milhões de visualizações, que ali é o normal para uma conta desse tamanho que tem seguidores novos. Uma coisa, seguidor novo vale mais do que seguidor antigo. Seguidor antigo, muitos deles deixaram de curtir suas coisas há algum tempo e o Instagram não mostra mais seus posts para essa pessoa. A não ser que a pessoa vá te buscar de novo, ou alguém compartilhe e ela curta coisa sua, suas coisas não aparecem mais para os seguidores antigos, para boa parte deles. Por isso que às vezes você vê aí, isso em todas as redes, tá? Você vê aí canal de YouTube que tem aí 2, 3 milhões de seguidores e que não tem o número de visualizações que tem o Plantão Brasil, porque a gente segue ganhando inscritos novos todos os dias, inclusive eu peço sua inscrição. E aí você vê o Nicolas ganhou milhões de seguidores ali naquela semana, então as coisas dele têm um alcance grande. Aí, essa semana não. Essa semana novamente manipularam o algoritmo. Então o alcance dele está muito maior. Ele tem vídeos aí com 50, 60 milhões de visualizações criticando o Lula. E aí, justo nessa semana, ele colocou um vídeo xingando o Bolsonaro, um vídeo com o Neymar, que tem mais de 30 milhões de visualizações, em que ele coloca uma música do Gabriel Pensador, que xinga aí o Bolsonaro. A letra da música é muito extensa, eu mostrei outro dia, e ele escolheu o trecho em que o Gabriel Pensador canta ali, ó, fica esse povo aí chamando políticos ridículos de mito. Eles falam, recado claríssimo, ainda mais que é o Nicolas com o Neymar, que é um bolsonarista, e com o Pablo Marçal. E aí o Nicolas, sem o Bolsonaro, convoca manifestações contra o Lula, ele com a Carla Zambelli. Carla Zambelli que também está aí contando que o algoritmo vai ser manipulado para ela. Até o momento não foi manipulado para o lado do Bolsonaro. Inclusive saiu aí uma pesquisa mostrando quem são os perfis mais influentes aí das redes sociais, e no tema política o Bolsonaro não está entre os mais influentes. O mais influente é o Nicolas disparado, o segundo é o Lula. Caramba, o Lula passou o Bolsonaro aí nas redes. Porque hoje o bolsonarismo, eles têm vários influenciadores. Os políticos bolsonaristas entenderam que cada político tem que ser um influenciador. Hoje, em quase todos os setores, não importa se você aí que acompanha o Plantão Brasil é autônomo, autônoma, ou tem uma empresa, não importa em qual setor você está, em quase todos você precisa ser um influenciador ou influenciadora, queira ou não. Ah, mas eu não quero. Tá, então seu negócio dificilmente vai crescer, a não ser que você esteja aí num ramo, num nicho que você realmente não precise de redes sociais. E cada vez menos ramos são assim. A maioria, não importa se a pessoa está vendendo bolo de pote ou se a pessoa tem ali uma empresa que vende roupas, tendo ali milhões de seguidores, o lucro da empresa vai aumentar. No caso do político, tendo milhões de seguidores, ele vai puxar mais votos, não só para ele, mas para seus aliados, e aí ele vai conseguir eleger mais gente ali, mais aliados, e vai conseguir com que a sua ideologia esteja aí sempre no ápice. É o que faz a extrema-direita. É por isso que o Bolsonaro, inclusive, criou um novo boné aí, ele ainda não usou, né, mas ele mandou confeccionar um monte, que está escrito, me dê 50% do Congresso que eu faça esse país mudar. Agora o slogan do Bolsonaro é isso, ele está focando em eleições legislativas, coisa que a esquerda não foca nunca. Inclusive é por isso que a gente tem os grupos aí que a gente está criando de criação e distribuição de conteúdo. Entraram mais de 2.000 pessoas no grupo, então tá difícil começar a organizar, mas a gente já está organizando aí, separando as pessoas em criação e em distribuição de conteúdo, exatamente para as pessoas criarem aí contas na rede social. Quem quiser mostrar o rosto aí, fazer conteúdo de política, ok. Quem não quiser, vai poder distribuir conteúdo. Inclusive, eu já vou autorizar o pessoal que estiver no grupo de distribuição de conteúdo que usar cortes dos vídeos do Plantão Brasil, cortes de até 1 minuto, tá liberado. Qualquer um pode pegar aí um trecho do vídeo e colocar, desde que não seja aí para atacar, pode colocar, não tem problema nenhum. Eu não vou dar aí aviso de direitos autorais, mandar tirar. Quer colocar trecho aí, corte de até 1 minuto? Excelente. Aí depois vamos ver outros criadores que também permitam para a gente começar a distribuir conteúdo aí
contra a extrema-direita para contra-argumentar com eles. E aí, se a gente tem 1.000, 2.000 voluntários que fazem isso e que tem um alcance, imagina 1.000 pessoas que consigam um alcance pequeno, alcançar 200 mil contas por mês. É pequeno. Às vezes você posta um vídeo alcança 200 mil pessoas no Instagram, no TikTok, mesmo numa conta pequena. Mas conseguir isso num mês. 1.000 pessoas vezes 200 mil são 200 milhões de visualizações. Já é muita coisa, já é um estrago enorme aí na extrema-direita. Se a gente conseguir uma média de 1 milhão, já é 1 bilhão de visualizações por mês. Aí a gente já começa a bater de frente com eles, só com 1.000 pessoas. E aí a gente vai começar aí no Plantão Brasil, eu tô vendo a maneira de fazer para pagar em dinheiro para as pessoas que consigam ter o maior alcance nisso. Como a gente vai financiar? Você quer ajudar a financiar? Seja membro do Plantão Brasil. Com R$3 por mês você pode virar membro, mas você pode pagar 8, pagar 20, pagar mais se você quiser. E aí a gente vai começar a pagar prêmio para as pessoas conseguirem aí, a gente também vai ensinar as pessoas a terem maior alcance aí nesse conteúdo contra a extrema-direita. O que a gente faz, que eles não fazem, a diferença é que a gente não vai cometer crimes como eles cometem com o conteúdo deles. Então, vamos começar aí, porque não dá pra gente ficar de braços cruzados. Eles estão aí numa senha golpista. Eles vão começar com protestos aí contra o governo Lula, organizados aí por quem mais tem alcance na extrema-direita. Provavelmente vai flopar, mas se der 20 mil pessoas, o Nicolas não organizou nada, ele vai falar, ó, é muita gente, vamos na próxima tentar colocar 40 mil. Aí ele vai se empolgar. E ele tem apoio dos algoritmos das redes sociais. Então o Lula já está avisado e o que acontece é o seguinte, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele deu declarações dizendo que dia 8 de janeiro não foi golpe. Todo mundo sabe que foi golpe. A gente já viu aí o relatório da Polícia Federal, tem um relatório da CPMI do golpe também, que mostra claramente que o 8 de janeiro foi ali, uma série de eventos culminaram no 8 de janeiro, que foi a última tentativa de golpe. Ele falar que não foi golpe, ficou ali um negócio, peraí. Alguns setores aí, eu falei com algumas pessoas que disseram, minimiza, ele fala isso porque ele tem que agradar um pouquinho o Bolsonaro, porque logo que ele foi eleito presidente da Câmara, ele deu umas declarações que o bolsonarismo ficou muito desanimado. Aí ele tem que agradar um pouquinho e tal. Aí ele fala essas coisas, mas fazer mesmo ninguém acredita que ele vai fazer. Será? O PT já foi traído várias vezes, né? Os petistas já foram traídos várias vezes aí nos últimos anos. Vamos lembrar, logo depois que o Eduardo Cunha foi eleito, teve traição. Antes do Eduardo Cunha ser eleito presidente da Câmara, teve traição. No pré-golpe contra Dilma foram uma traição atrás da outra. Aí começaram a trair até os partidos ali da base do governo. O Lula, não é a Dilma, o Lula é um articulador político muito sábio, muito ágil, e o Lula já acionou, ele já sabia tudo o que ia acontecer, ele já acionou Flávio Dino. Por quê? Porque o que acontece é que o Congresso Nacional está ficando cada vez mais golpista, mais pró-Bolsonaro. E o Bolsonaro percebeu que eles são muito bons na extrema-direita de fazer maioria no Congresso, de ganhar eleições legislativas, e que eles não precisam nem eleger o presidente da República. Se eles elegem uns 200 deputados, vamos lembrar, o partido do Bolsonaro elegeu 99 na última eleição. Só que muitos bolsonaristas se elegeram na rabeira do Bolsonaro por outros partidos. Pelo Republicanos, que é do Tarcísio, pelo Partido Progressista, que era da base de apoio do Bolsonaro, pelo Partido Novo, foram 4, tem aí no MDB tem um ou outro, no União Brasil tem um ou outro, então muitos. O objetivo deles é ter o dobro no PL na próxima eleição. E isso para eles é extremamente factível. É bem fácil para eles, com a comunicação que eles estão agora e com o alcance que eles estão nas redes sociais, e principalmente pelo fato de que 80, 90% dos deputados de esquerda são um zero à esquerda nas redes sociais. Não fazem nada e estão ali esperando perder o mandato, perder a próxima eleição. É só isso, parece que eles estão de braços cruzados esperando uma tragédia em 2026. Aí, o que acontece? Eles estão querendo, se eles elegem 200, eles sabem que com a bandidagem do Centrão, que com certeza vai se eleger, porque os bolsonaristas do Centrão são os reis do orçamento secreto, e as últimas eleições, tanto de 2022 como 2024, mostraram que quem conseguiu mais verba do orçamento secreto de emendas conseguiu se eleger e esses partidos aumentaram. E aí, em pleno governo Lula, quem consegue mais emendas são os bolsonaristas. Então, conta simples. É óbvio que eles vão ter uma vantagem muito grande em 2026 se as coisas não mudarem. Então o Lula acionou o Flávio Dino e o Flávio Dino começou a investigação das emendas. O que está brecando o golpismo do chamado Centrão, né, que é o direitão, para que eles vão ao lado do Bolsonaro. Enfraquecer o governo Lula de todas as maneiras, e nem falo de um impeachment, falo ali de realmente deixar o governo Lula de joelhos para eles, é o Flávio Dino hoje.
o que está brecando o bolsonarismo de ir com tudo, porque tem o desespero do Bolsonaro e tem o desespero dos outros, olha o Nicolas, de tomar o lugar do Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes. Então hoje o Dino e o Alexandre de Moraes é que estão brecando aí a senha golpista, mas eles estão aumentando a senha. E cada dia que passa em que eles ficam impunes, é um dia a mais em que eles vão para cima do governo. Então, veremos o que está acontecendo. Há quem diga que, olha, a estratégia de não prender o Bolsonaro, o fato de não prender o Bolsonaro até o momento é estratégia, porque o Bolsonaro solto por mais tempo ele vai dividindo a direita. Hoje a direita não tem um nome para a presidência da República. Não tem nome. Só tem o Bolsonaro que está inelegível. Bolsonaro já falou ali, e deputado bolsonarista, o Bibo Nunes, colocou ali um projeto de lei para mudar a lei da ficha limpa e mudar só o caso do Bolsonaro. Quem foi condenado por crime de abuso de autoridade, que foi o Bolsonaro aí, triplamente inelegível por abuso de autoridade e abuso do poder econômico, né, usando dinheiro público para fazer pré-campanha. Quem foi condenado por isso vai ficar inelegível por só 2 anos. Se é 2 anos, não existe inelegibilidade, porque a inelegibilidade passa a contar a partir da data da eleição e não da condenação. Se a eleição é em outubro, 2 anos depois, a pessoa pode dizer, não, mas eu já estou elegível e já pode participar da próxima eleição. Não é nem 4 anos, 2 anos. Então, estão tentando, mas não vai dar certo isso aí não. Por quê? Porque temos aí o escudo chamado Flávio Dino. É isso. Então, tem uma articulação enorme nos bastidores. O Lula já sabe que tem aí um golpismo enorme. E eu falo aqui, nós plantonistas, a gente tem que fazer o que o governo Lula não está fazendo, que é o quê? Engajar a militância, que é a militância que na época de eleição está super engajada e depois da eleição, se as pessoas param de falar de política, param de se engajar em política. O bolsonarismo continua engajado, é por isso que eles ganham. E por que eles continuam engajados, Thiago? Porque o Bolsonaro, o Nicolas, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, todos eles sabem engajar seus próprios seguidores. E na esquerda você não vê quase nenhum político que tenta engajar os próprios seguidores, organizar os seguidores, falar, olha, vamos fazer aqui, ó, vamos distribuir conteúdo aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na esquerda mesmo, ultimamente, só tô vendo a mim, que tento aí organizar tudo mais. Só que, de novo, quando o Lula ganhou a eleição, todos os grupos que a gente tinha aí do Plantão Brasil, a gente desmontou porque a gente pensou, pronto, agora o Lula tem a Secom tem 1 bilhão por ano de verba, a gente não vai ficar aí trabalhando de voluntários aí, sendo que o governo tem aí uma verba gigantesca para fazer 10 vezes melhor. Não fizeram. Então, faremos nós aí de voluntários mesmo. Peço aí a sua inscrição no canal, seguimos na luta e não vamos deixar a extrema-direita dar golpe e nem eles conseguirem maioria em 2026. Falou!